vim falar acerca da manutenção da SC 150 e da 390 no trecho que compreende do portal até a cidade de Piratuba. Não sei se é de conhecimento de todos, mas se não for, vou falar. O governo do estado licitou um projeto para revitalização com aumento de capacidade dessa rodovia, visto que a vida útil dela encontra-se findada praticamente, né? Porque a gente faz manutenção, ela se torna inócua praticamente. Então o governo licitou um projeto e a data da entrega desse projeto era maio desse ano. Por problemas da empresa prestadora de serviço, eles acabaram não cumprindo o prometido, porque o prazo de execução eram 12 meses, a empresa prometeu entregar em 10. Enfim, que a gente está em 18 e a empresa não entregou. Ou entregou nessa semana, na verdade, né? A gente recebeu na sexta-feira o projeto, já foi encaminhado para a assessoria de custos para que seja levantado a viabilidade do valor e para a assessoria de meio ambiente para que já faça o levantamento do inventário florestal. Porque é a intenção do governo do estado, assim que o projeto esteja pronto e findado, já licitar a obra. Por isso a pressa do governador e da Secretaria de Estado da Infraestrutura no projeto, né? O secretário Thiago veio aqui, entregou a ordem de serviço, veio aqui no município de Capinzal, entregou a ordem de serviço e naquele dia a empresa falou, não, a gente consegue entregar, a gente reduz o cronograma para que a gente consiga licitar a obra em 10 meses. Mas, por peculiaridades, acabou que a gente ainda não conseguiu chegar no final, né, desse projeto, né? Eu acredito que dentro de 20 a 30 dias a gente já tem o definitivo desse projeto, tá? A viabilidade dele hoje ela está em 0,87 e o ideal é que ela seja maior ou igual a 1, né? A empresa entregou o projeto que eles entendem como definitivo. Certo. Tá? A Secretaria de Estado da Infraestrutura vai avaliar e fazer as considerações que tem que ser feitas antes de ser definido, no caso, né? O final é exatamente dessa forma aqui. Então, assim, ele foi entregue, aí a gente está fazendo um pente fino no projeto, porque, como eu falei, a viabilidade dele hoje está inferior a 1, que não é o ideal. Certo. Né? Porque, assim, até para que a população saiba, existe implantação de mais ou menos 10 quilômetros de terceira faixa nesse trecho, certo, nos dois sentidos, né? Importante. Então, vai ter alteração geométrica, né? Tem curvas que vai ser reduzido o raio, então não é simplesmente revitalizar a rodovia, a gente vai fazer um aumento de capacidade, então ela passa para ser um outro tipo de categoria de rodovia. Raios de curvatura são diminuídos, implantação de terceira faixa nas áreas de ultrapassagem. Então, é por isso que ele está abaixo do ideal da viabilidade, no caso. Mas a gente está trabalhando para que consiga ajustar ou chegar próximo disso, para que a gente possa licitar. Então, assim, foi entregue o que a empresa entende como definitivo. Então, a Secretaria de Estado vai analisar, fazer as considerações finais para que daí seja o definitivo em si, no caso. Como eu falei, o secretário prometeu no dia da entrega da ordem de serviço do projeto, que o objetivo é executar essa obra o quanto antes. Num outro compromisso que a gente teve em Piratuba, até estava o secretário de Turismo, René, na época, René Menezes, e também foi comentado disso, naquela época até era para que o estudo do projeto estivesse mais avançado, e naquela época a gente já estava começando a ter os problemas, no caso, né? Não, então, o que eu teria para falar é mais ou menos isso, né, do projeto, que a ideia é que dentro de 20 a 30 dias ele já esteja no definitivo, e após isso ele vai ser encaminhado para o trâmite de licitação, né? Vai para o grupo gestor do governo, para o grupo de gestor do governo aprovar, ver de onde é que vai vir o recurso, se vai ser fonte 100, que eu acredito que seja, porque o Estado está passando por uma gestão financeira bem diferenciada, então a maioria das obras que estão acontecendo hoje é sem fonte de financiamento, é fonte 100, são recursos próprios. Isso não foi decidido ainda, porque essa decisão só é tomada depois que eu tenho o valor final do projeto. Eu vou analisar se eu vou ter caixa para tocar a obra aí. Tipo, vai ter um cronograma de obra, 2 anos, vamos supor, né? Que o cronograma da obra da execução seja 2 anos. Eu preciso analisar se nesses 2 anos eu tenho recurso de fonte 100 ou se eu preciso buscar financiamento para isso, no caso, né? Então isso vai ser decidido depois que o projeto for entregue. Mas se tudo ocorrer dentro do que a gente pensa, dentro do primeiro trimestre de 2022 ou no começo do segundo trimestre, no caso, né? Certo, mas dentro do primeiro semestre de 2022,
quase 100% de certeza, né? A gente não pode falar porque vai para o grupo, como eu falei, vai para o grupo gestor de governo analisar. Mas é uma vontade, certo. Existe vontade política para isso, no caso, certo, né? Certo. Então a Secretaria de Infraestrutura tem como objetivo a revitalização desse trecho. Então, na verdade, o que acontece hoje é que, como eu falei, a gestão financeira do governo mudou completamente a forma da Secretaria de Infraestrutura atuar. Então, o que acontece hoje, ele está sendo feito dessa forma porque o contrato que eu tenho hoje de manutenção, de manutenção rodoviária, de conserva rodoviária, ele está se findando. E eu não tenho mais serviço de fresagem, então, tipo assim, não tenho como pagar para a empresa para ele fazer fresagem dentro de um contrato que eu não tenho mais esse item, tá? Então, assim, para vocês terem ideia, o meu contrato de manutenção, ele era 3 milhões para 5 anos, tá? E dentro dessa gestão nova da infraestrutura, o secretário de Estado disse assim, ó, Gemelli, eu quero que lá dentro da coordenadoria tu aponte para mim qual que é a necessidade. Eu preciso de 1 milhão por ano, 2 milhões por ano. Então, para vocês terem ideia, eu passei de um contrato de 3 milhões para 5 anos para um contrato de 52 milhões para 2 anos. Tá? Então, o meu contrato de manutenção, até era para ter acontecido a assinatura da ordem de serviço desse novo contrato de manutenção, na visita do governador, que estava agendada para o dia 4 e 5 de novembro. E, a princípio, ela foi reagendada para o dia 24, a gente não tem agenda confirmada ainda, mas no dia 24 ele deve estar na região e vai assinar a ordem de serviço desse novo contrato de manutenção, que daí sim engloba serviços necessários para a manutenção da rodovia, porque até como eu falei, até 2019 a gente tinha um contrato de 3 milhões para 5 anos. Tá? Então, assim, antes de eu licitar um contrato novo, eu precisava gastar o contrato antigo que eu tinha nos moldes que eu tinha. Então, tipo assim, se eu tenho um cronograma para 5 anos para 3 milhões, eu não posso forçar a empresa a gastar os 3 milhões em 6 meses ou em 1 ano. Tudo bem, a gente conseguiu gastar em 2 anos, mas o cronograma do contrato não previa eu forçar a empresa a gastar os 3 milhões num ano. Tá? Então, no novo contrato de manutenção, eu já tenho um cronograma avançado. Tá? Então, nesse cronograma novo, nesse contrato novo de manutenção, eu vou ter um valor de aproximadamente 2 milhões por mês. Então, eu consigo fazer uma manutenção diferente do que está sendo feito hoje. Na verdade, foi reformulado tudo, então, é que nem eu falei, tem dinheiro, tem vontade política de fazer e falta o ente privado, que é a empresa que faz a manutenção, cumprir com o papel deles. Só que o papel da empresa também é defender o lado deles. Então, eles dizem assim, não, mas eu tenho um cronograma de 3 milhões para 5 anos, eu não consigo gastar. A minha programação de equipamento, de empresa, não é para gastar todo esse valor em 1 ano. Então, a empresa acabou que não conseguiu gastar. Gastou alguns tipos de serviço e sobrou outros. Então, como eu falei, hoje, a forma de manutenção que eu tenho em saldo de contrato hoje é o que a gente está sendo feito. E, na verdade, assim, eu quero que vocês entendam que a empresa não é querer dizer que eles estão fazendo um favor, mas é quase isso. Porque eu não tenho mais saldo para fazer manutenção, mas como eu ainda tenho o contrato e tem alguns itens que eu consigo fazer manutenção, a empresa vem fazer. Mas, na teoria, eu estaria sem contrato desde setembro. Então, tudo que foi feito de setembro até hoje, ou até a assinatura do próximo contrato, é quase que um favor que a empresa está fazendo para mim. Ó, vai lá, me dá um socorro, porque eu preciso fazer, porque não existe outra forma da Secretaria de Infraestrutura atuar na manutenção se não for terceirizado, porque no passado a gente tinha servidor, a gente tinha pedreira, inúmeras coisas que mudaram. Então hoje eu só consigo fazer manutenção através de um serviço terceirizado. E isso foi um pedido do Executivo Municipal, porque a gente fez uma reunião junto com o Executivo Municipal e para entender as necessidades. Então a gente oficializou o Executivo Municipal e pediu, eu preciso que você aponte para mim quais são as demandas que necessita nessa rodovia. E foi um dos apontamentos feitos pelo Executivo Municipal. Foi incluído nas solicitações do projeto. Então, como eu falei, hoje o projeto está abaixo do ideal, e abaixo da viabilidade de 1%, justamente porque, assim, eu tenho esse passeio público previsto aqui, eu tenho passeio público previsto lá no trecho de Piratuba. Então, são inúmeras coisas que vão adicionando ao projeto, que vão aumentando o valor. Mas na concepção inicial está previsto a gente chama de faixa múltiplo uso, do trevo da intersecção com a 467 até a CER-BRF. Então, assim, a quem compete
É a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Hoje eu tenho dentro da Secretaria 11 engenheiros, a gente fiscaliza a faixa de domínio, fiscaliza convênios com o município, fiscaliza obras da educação, então escolas, essas coisas. Então, a gente roda pelas rodovias do Estado e vê as necessidades. Tá? Eu sei que a rodovia de Joaçaba está com problema, eu sei que a rodovia SC 150 está com problema. Então, como eu falei, como eu não tenho contrato, o que eu tenho de saldo de contrato é mísero, a gente ataca onde é a emergência da emergência. Tudo isso tende a mudar com a assinatura do novo contrato de manutenção. Tá? A gente espera que não tenha mais as rodovias nas condições que a gente tem hoje. Agora, nesse novo governo, foi feito pela Secretaria, pela Coordenadoria Regional. Quem apontou as necessidades de manutenção hoje, nesse novo contrato, foi a Coordenadoria. No passado, era feito um basicão, vamos dizer assim, para todas as coordenadorias. Então, eles licitavam lá, através da Secretaria, o que eles entendiam como necessidade. O senhor vai gerir essa demanda, então? Na verdade, ela já está gerida, porque o processo... Contrato, né? Já existiu o processo licitatório, já tem empresa vencedora, e está sendo feito, como eu falei, está sendo feito o trâmite da assinatura do contrato, e a ordem de serviço é para acontecer na visita do governador. Né? Então, certo. Tipo assim, eu vou ter um contrato de 52 milhões para conserva estrutural, que é tudo que envolve pavimento, drenagem, essas coisas, e eu vou ter um contrato de roçada, que eu esqueci de mencionar antes, que ele vai passar de 690 mil para 17 milhões, também para 2 anos. Então, tipo assim, tem corte de árvore que a gente precisa tirar das margens da rodovia, que a gente não conseguia tirar no contrato antigo. Tem limpeza de canaleta, que é um serviço que é essencial, porque o pavimento, ele sofre muito quando ele tem ação da água, porque assim, o sobrepeso danifica um pavimento, danifica, mas ele danifica ao longo prazo, e a água não. Se tiver molhado com sobrepeso, eu tenho um asfalto novo com 2 anos que ele termina. Então, eu preciso que o sistema de drenagem esteja 100% funcionando para que eu tenha uma rodovia que tenha sua vida útil, seus longos de 10, 20 ou até 30 anos. Né? Então, o nosso contrato de roçada, ele era, vamos dizer, mísero para as necessidades que a gente tinha, porque para vocês entenderem, dentro da minha coordenadoria, eu tenho 1.300 quilômetros de rodovia. Se vocês pensarem que eu tenho 690 mil para roçada em 1.300 quilômetros, sim, tudo que envolve alteração do traçado, que foge da faixa de domínio do Estado, ela requer indenização, sem dúvida. Vai ser feito um decreto de utilidade, vai ser entrado em contato com cada um dos confrontantes, dos lindeiros da rodovia, e vai ser indenizado, assim como foi indenizado no contorno de Capinzal, assim como foi feita indenização na obra de Jaborá Ouro. Ela não foge de uma obra pública, né? Então, tudo que eu envolver fora da faixa de domínio, tudo que eu avance dentro de um terreno que não é meu, do Estado, no caso, ele é passível de indenização, sim. Isso, a gente tem, é que eu falei, eu vou ter 2 contratos no primeiro trimestre de 2022 que eu consigo trabalhar a todo vapor. Pra vocês terem ideia, o meu contrato de roçada prevê 10 equipes trabalhando ao mesmo tempo, que hoje no contrato antigo que eu tinha uma. Então, uma equipe para fazer roçada e limpeza de canaleta em 1.300 quilômetros, o cara não consegue terminar nem metade e já teria que voltar e fazer o que foi feito. Então, no novo contrato, eu vou conseguir atender a demanda dentro do que preconiza a manutenção de conserva rodoviária, porque a gente não conseguia fazer manutenção rodoviária até então. Então, com esses 2 contratos entrando, com a vontade política disso acontecer e com o dinheiro para que isso aconteça, eu vou conseguir fazer manutenção rodoviária, que é uma coisa que eu não conseguia. Tá? Então, eu sei que existe buraco de sentido Campos Novos, porque eu vim dali hoje. Eu sei que existe aqui, porque eu vim para cá sexta-feira. Só que assim, como eu falei, eu não consigo atender com o contrato que eu tenho hoje. Foi feito um tapa-buraco em Capinzal-Piratuba, porque era quase que intransitável. Então, como eu falei, eu pedi para a empresa, por favor, encarecidamente, para que eles fossem lá dar uma manutenção emergencial. O processo licitatório desse contrato tramita dentro da Secretaria de Infraestrutura desde janeiro. Daí faz o levantamento, daí você tem que justificar para o grupo gestor do governo que você está passando de um contrato de 3 milhões para 5 anos para um contrato de 50 para 2. Então, trabalhoso. É que, na verdade, assim, o acompanhamento do projeto, a análise do projeto, quem faz é a Secretaria em Florianópolis, tá? É a diretoria de projeto, porque ela tem que atender os requisitos de pavimentação rodoviária. Então, tipo assim, o que foi solicitado pelo Executivo Municipal e tanto
Capinzal quanto Piratuba, porque a gente oficializou, pediu que o executivo entrasse em contato com o legislativo ou com entidades públicas para que apontasse as necessidades. Mas isso ocorreu lá no começo do ano, lá no ano passado, na assinatura do contrato. Porque eu não consigo fazer uma alteração no projeto agora. Eu estou fazendo um pente fino no projeto para que em 30 dias ele esteja entregue. Então eu não consigo mais fazer alterações no projeto. E isso vocês podem entrar em contato comigo na coordenadoria, que assim que tiver o trâmite a gente avisa. Ó, foi para a licitação, voltou da licitação. Na verdade o objetivo é não deixar 30 dias ou não deixar que a população ligue reclamando. É para isso que a gente está passando por um contrato novo. Para que eu não tenha que receber ligação ou receber indicação para dizer, ó, por favor, venha fazer uma manutenção. É para isso que a gente trabalhou no novo contrato de conserva e manutenção, para que isso não ocorra. Porque eu não posso não, né, modo de dizer, mas assim, ó, a fiscalização ela tem que ocorrer dentro da Secretaria de Infraestrutura e não fora. Então eu não posso que a população venha reclamar de um serviço que é obrigação minha de fazer, entendeu? Então a gente vai tentar trabalhar a partir do ano que vem, ou a partir de dezembro, no contrato novo, para que essa demanda não aconteça. Para que a gente não tenha o problema, ou a cratera, ou que eu tenha que marcar, não, eu preciso voltar a cada 30 dias. Não, eu preciso resolver o problema definitivo, no caso, né? E para que não ocorra esse negócio, ah, não, por favor, eu recebo ligação lá, ó, eu sou de Capinzal, vou para Piratuba, ou moro no Barro Preto, ou moro na linha de divisa, vem fazer um tapa-buraco aqui que está, entendeu? Sou muito amigo do Iraí Zarpelon, que tem o transporte Zarpelon, ele me fala direto, ele diz, ó, Gemelli, fui para lá, tá... Entendeu? Então, eu sei da demanda que ocorre, eu vou muitas vezes para Piratuba, porque a nossa divisa de setorial ocorre lá na ponte de Piratuba. Então, tipo assim, é um trecho que a gente passa, eu sei o quanto está ruim, e que nem eu falei, o objetivo é que não precise alguém implorar para que seja feito a tapa-buraco, o objetivo é que esteja executado, a gente chama de manutenção rodoviária, e não, é preventiva e não corretiva, né? Esse é o objetivo. Seu Luiz Gemelli, na verdade quero agradecer então a sua presença aqui, tenho certeza que foi de muita valia, eu tenho certeza que muitos estão acompanhando hoje e tiraram muitas dúvidas, eu acho que foi muito importante que o senhor veio aqui, inclusive mostra a sua responsabilidade com a rodovia, com o seu respeito com o cidadão capinzalense, piratubense, hoje aqui está presente o vereador de Piratuba aqui também, então quero agradecer de coração, e dizer que nós vamos estar acompanhando aí esse andamento desse projeto, dessa obra, e vamos ficar esperançosos que com esse novo contrato, que a gente sabe que a obra ainda pode demorar um pouco para começar a execução, e quando começar existe também todo um trabalho que vai ser feito ali, mas a população precisa andar numa via que tenha uma boa sinalização e que tenha uma boa trafegabilidade, mas para isso precisa dessas manutenções de qualidade. Se para isso o contrato novo é o que vai resolver, nós vamos ficar felizes e vamos lhe agradecer profundamente, porque de fato, como o senhor disse, é uma obrigação do governo fazer, mas o cidadão aqui não suporta mais essa situação, é muito problema que está tendo, então todas as entidades se juntaram com o objetivo justamente de ter essas informações e cobrar para que seja feito o quanto antes. Então, lhe agradeço mais uma vez pela presença em nome de todos aqui e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, o presidente tem o meu telefone com o WhatsApp, então se alguém precisar, eu preciso saber onde é que está o projeto, foi para a licitação, não foi para a licitação, podem entrar em contato comigo, a gente está aí para atender a população. E vamos trabalhar para que a gente consiga, como eu falei, fazer manutenção preventiva e não corretiva, tá? Então, se alguém precisar entrar em contato comigo para pedir o trâmite do processo, foi para o processo licitatório, não foi, pode entrar em contato que a gente está aí para dizimir as dúvidas. Certo? Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz.